Empreendedora super talentosa, melancólica. Márcia chegou para mim com um grande desejo e com a seguinte frase: vai ser a última tentativa. Ela há 3 anos vinha tentando construir o plano perfeito para se tornar uma milionária. Márcia passava os dias dentro do seu escritório, criando planilhas super detalhadas, lendo livros de negócios com muitas anotações. Nas suas paredes do escritório havia muitas imagens do que ela faria quando se tornasse essa empreendedora milionária. O que Márcia não percebia é que se passavam dias, meses, anos e esse plano perfeito não saía do papel. A cada momento ela achava um obstáculo, um novo dado, um novo tipo de investimento, que fazia com que ela tivesse que refazer toda essa estrutura. Na cabeça de Márcia, se essa estrutura não tivesse muito redondinha, a mínima imperfeição poderia desmoronar todo o plano. Como um lindo castelo de cartas, Márcia vinha construindo a cada nova carta, uma nova estratégia. Estratégia de marketing, tipo de investimento no exterior, a observação do mercado financeiro. Só que Márcia, na verdade, não tinha essa estrutura. E é por isso que esse castelo de cartas já tinha desmoronado muito antes dela começar. De tempos em tempos, melancólicos se questionam. E esse ruminar é muito doloroso, porque o processo de autocrítica é extremamente elevado, que faz com que muitas vezes paralisem ou até mesmo desistam dos seus projetos. Como Márcia, que quando veio me procurar, disse que era a última chance que ela dava para esse projeto. Para ajudar o melancólico a sair dessa paralisia, a gente precisa ensiná-lo a enfrentar esse lobo violento chamado perfeccionismo. E eu faço isso utilizando 2 estratégias. Eu, na verdade, utilizo mais, mas essas 2, se eu pudesse, apenas tivesse o tempo de te passar 2 estratégias, sim, seriam essas. A primeira estratégia é a do protótipo imperfeito. O que significa isso? Baseado na estratégia do designer thinking, de falhar rápido, eu peço para o melancólico, como pedi para a Márcia, que ela elabore um protótipo imperfeito. Isso tranquiliza o melancólico porque é apenas um protótipo. Ou seja, ele vai desenvolver a primeira ideia, a primeira versão, não é a versão final. E isso é extremamente importante para o melancólico entender. Essa não é a última versão, essa é uma versão. No caso da Márcia especificamente, o que ela escolheu como protótipo era uma ideia que ela já vinha trazendo há muito tempo, mas que ela sempre abandonava. Ela tem um negócio físico e ela pensou em criar um produto online para acelerar esse processo da chegada a R$ 1 milhão. Mas ela nunca tirava do papel. Era só uma ideia passageira. Eu estimulei, como boa colérica, de maneira quase pressionada, que ela escolhesse um tema dentro do que ela já desenvolvia nos produtos físicos e se propusesse a fazer um protótipo deste e-book. Chegamos à conclusão, inclusive pelo fato dela ser melancólica, que o ideal seria ela escrever a respeito. E foi o que ela fez. E aí o nosso combinado do protótipo imperfeito é: esse e-book só pode ter 50 páginas. Ah, não, só pode ter 50 páginas, porque é a primeira versão. Você depois vai aperfeiçoar, aumentar, alongar. Combinado? Combinado. E a gente combinou. Quando chegasse a 50 páginas, ela me entregaria e a gente colocaria isso para vender, do jeito que estivesse. Confesso que nem eu acreditava que ela pudesse me entregar essas 50 páginas, porque os olhares dela de terror, a cada vez que a gente se reunia, porque ela acreditava que precisava de mais páginas para explicitar tudo que ela sabia e para de fato entregar algo de qualidade, era enorme, mas eu me mantive na minha posição e falei para ela, lembrei que é uma coisa importante para o melancólico: ei, você firmou um compromisso comigo de me entregar quando tiverem 50 páginas. E junto com a outra estratégia que eu vou passar aqui, e várias outras que nós criamos, ela de fato, apesar de todo o medo de falhar,
da crítica de que não estava bom, ela me entregou as 50 páginas. E ela ainda estava meio receosa, porque não queria colocar o nome. Eu falei, usa um pseudônimo. Mas tudo isso se acalmou, tudo isso se resolveu quando finalmente ela entregou este livro. E quando começaram as vendas, as 3 primeiras vendas já foram suficientes para ela entender que aquela versão sim estava perfeita, que aquela versão estava maravilhosa, que agora era apenas engrandecer, criar o volume 2, o volume 3, e assim foi. Isso deu muita liberdade para a Márcia, a libertou desse lobo chamado perfeccionismo. O mais interessante é que durante este processo, essa estratégia funcionou muito bem, porque ela trabalhou 2 questões importantes. Ela aliviou o processo de estresse, de ter que fazer algo perfeito, reduzindo inclusive os níveis de adrenalina e cortisol no cérebro da Márcia. E o mais legal, liberou muita dopamina quando ela começou com as primeiras pequenas realizações, porque é disso que o nosso cérebro gosta. Dopamina constante, não dopamina uma vez na vida, outra na morte. E ao entregar, ao conseguir fazer esse caminhar, ela foi liberando o processo de dopamina, o que reduziu bastante a sua ansiedade. A segunda estratégia é o que eu chamo de 2 minutos, baseado no conceito de hábito em 2 minutos do James Clear de Hábitos Atômicos. E o interessante é que a gente precisa, primeiro, identificar um hábito, um comportamento a ser instalado e mantido, olha aí a consistência, que de fato tem uma relação direta com o projeto que você está tentando emplacar, o objetivo que você quer alcançar, enfim. Com a Márcia, eu perguntei para ela, e aí, o que seria importante para que esse resultado aconteça? Para que de fato a gente consiga fazer com que você me entregue esse e-book de 50 páginas no menor prazo possível, a gente já comece a vender. E a Márcia me disse, eu preciso acalmar a minha autocrítica, porque é isso que pode fazer todo esse projeto dar muito errado, e aí eu perder a consistência e eu paralisar de novo. Então a gente decidiu que todos os dias, 3 vezes ao dia, ela iria por 2 minutos respirar profundamente e dizer para ela, tá tudo bem, já está bom, garota, já está bom. Uma frase simples, mas que teve um impacto perfeito. Durante 1 mês inteiro ela executou isso. Depois da primeira semana ela aumentou de 2 minutos para 3, no final já estava fazendo 10 minutos esse processo. E isso foi um divisor de águas, porque fez com que a Márcia acalmasse toda aquela ansiedade no corpo dela, entendesse que sim, já estava ok, que não precisava de muita coisa para fazer essa entrega maravilhosa como ela fez, e desenvolveu caminhos neurais novos, fazendo com que ela entendesse que consistência, que o progresso era mais importante do que a perfeição. Essa, para mim, eu acho que foi a cereja do bolo, dela perceber que quanto mais ela progredia, melhor ficava o livro. As últimas páginas, ela conseguiu sintetizar de uma maneira assim perfeita o que ela entregava para as pessoas. E foram exatamente essas páginas as mais elogiadas pelos novos clientes de Márcia. Márcia agora, inclusive, está desenvolvendo todo um projeto novo, vários e-books, workbooks, dentro dessa plataforma que ela acabou se associando para justamente ter mais facilmente a liberdade. Ela ainda não atingiu 1 milhão, mas está no caminho. Ambas as estratégias ajudam o melancólico a baixar essa autocrítica, a entender que a perfeição não vai fazer com que ele gere o resultado que ele está esperando, mas sim a consistência diária, porque essas 2 estratégias alteram padrões de pensamento e comportamento, que vão atingir exatamente uma parte do cérebro que é responsável pela instalação de novos hábitos.
E aí, agora me diz, você se identificou com o melancólico? Se identificou com essa questão da paralisia pelo excesso de perfeccionismo e preciosismo? Me conta aqui nos comentários. E eu te convido e desafio a usar essas duas estratégias por pelo menos um mês. Depois volta e me conta como é que foi.